Saudações ortopédicas! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão sênior e júnior. Já deixa o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Ouça quantas vezes precisar até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar ao interno. Depois, com a mente mais hábil e familiarizada, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será Fraturas diafisárias do rádio e una, segunda parte. Então, senta ou deita que lá vem história. Bom, imaginem o seguinte cenário de plantão. Um paciente chega com uma fratura de galease. A equipe opera. A placa de compressão no rádio fica com um aspecto radiográfico irretocável, sabe? A pele é fechada e todos vão dormir tranquilos. É, o clássico plantão que parece que deu tudo certo. Exato. Só que 6 meses depois, esse mesmo paciente retorna ao ambulatório com uma dor crônica lancinante no punho, limitação severa de rotação e impotência funcional. O motivo? Um detalhe biomecânico oculto na articulação radioulnar distal que passou totalmente despercebido no intraoperatório. Nossa, isso é muito comum. Pois é. Nossa imersão técnica profunda na literatura de hoje tem um objetivo claro. A gente quer mapear a engenharia por trás dessas falhas e entender a biomecânica que dita o sucesso ou a ruína nas fraturas diafisárias do antebraço. E esse cenário ilustra perfeitamente o nosso maior desafio, sabe? O antebraço não é um mero segmento de transição ou um par de ossos longos paralelos. É preciso enxergar o rádio e a una como uma articulação funcional altamente complexa. Uma verdadeira engrenagem, né? Com certeza. Um sistema mecânico interligado. A una atua como o eixo rígido de rotação, enquanto o rádio, com a sua curvatura anatômica específica, funciona tipo uma manivela que gira ao redor desse eixo para proporcionar a pronospinação. E qualquer desvio muda tudo. Exatamente. Se alterarmos milímetros no comprimento ou alguns graus na curvatura, essa engrenagem trava. É por conta dessa intolerância anatômica a variações geométricas que o tratamento não operatório em adultos possui indicações tão restritas na prática contemporânea. E aqui entra um grande ponto de atrito na prática ortopédica, para quem nos acompanha. Muitos de nós já vimos cirurgiões sêniores no pronto-socorro conduzirem conservadoramente uma solução de continuidade no terço médio do antebraço com aparente sucesso. Sim, a gente vê bastante isso nas emergências. Só que a literatura atual é incrivelmente dogmática, né? O limite aceitável de angulação para una isolada é de menos de 10 graus. E o deslocamento tem que ser menor que 50% da diáfise, sempre restrito aos 2/3 distais. Restrição total ao terço proximal? Perfeito. E eu gosto de usar a analogia do alinhamento de um carro esportivo de alta performance para esses 10 graus. Se a roda estiver levemente desalinhada, o carro ainda anda. Mas mecanicamente o que acontece dentro da articulação se a gente aceitar, digamos, uns 15 graus de angulação? A analogia do carro esportivo é excelente. Mas, assim, a gente precisa aprofundar o que seria o desgaste do pneu nesse caso, né? Quando toleramos uma angulação superior a 10 graus, a cabeça do rádio começa a trabalhar fora do seu centro de rotação ideal no capítulo do húmero. Ela sai do trilho. Isso mesmo. Isso não apenas limita o arco final da supinação, mas gera uma sobrecarga de contato excêntrico absurda. E ao longo dos anos, essa alteração no vetor de força destrói a cartilagem da articulação radiocapitelar. Levando a uma degeneração condral precoce, imagino. Exato. Uma artrose que poderia ter sido evitada. E quanto ao critério de translação menor que 50%, a explicação é estritamente anatômica. Estudos biomecânicos provam que, para um osso diafisário desviar mais da metade do seu diâmetro, a energia do trauma precisou
obrigatoriamente rasgar a membrana interóssea. Uau! Então é um marcador indireto de lesão ligamentar grave. Com certeza. E uma vez que essa membrana rompe, a gente perde o principal tirante estabilizador do antebraço, criando uma instabilidade que, olha, nenhum gesso é capaz de conter. Isso justifica muito bem a agressividade cirúrgica. Mas me tira uma dúvida, baseada na literatura clássica. Porque o estudo histórico de Sarmento relatou incríveis 96,5% de resultados bons e excelentes com o uso daquele brace funcional pré-fabricado. Ah, o famoso trabalho do Sarmento. Esse mesmo. Se o brace funcionava tão bem na década passada, por que o tratamento conservador para fraturas isoladas do rádio ou de ambos os ossos é considerado hoje, tipo, praticamente uma falha no padrão de cuidado? Então, a gente tem que olhar os dados de Sarmento com uma lente crítica metodológica bem rigorosa, sabe? Embora seja um trabalho pioneiro, houve uma perda de segmento de 35% dos pacientes. 35%? Nossa, é um viés de atrito gigantesco. Gigantesco. Os pacientes que evoluíram com dor crônica ou pseudoartrose provavelmente procuraram outros serviços. A realidade biomecânica é que as forças deformantes atuando no rádio, o supinador puxando proximalmente, o pronador redondo no terço médio e o pronador quadrado no rádio distal são simplesmente poderosas demais para serem anuladas por compressão hidrostática externa. Faz todo sentido. A musculatura vence o gesso. Exato. O único cenário onde o conservador brilha com forte evidência é na fratura de una isolada e estável. O estudo randomizado de Atkin demonstrou que um gesso antibraquiopalmar por 8 semanas supera qualquer outro método. E o gesso longo? O gesso longo, axiopalmar, apenas gerou rigidez inaceitável no cotovelo sem melhorar as taxas de consolidação. E as faixas elásticas? Foram um desastre no controle da dor porque não estabilizavam os micromovimentos rotacionais. Ou seja, a cirurgia é indiscutivelmente o padrão ouro para o adulto na grande maioria dos casos. E quando a gente entra no bloco cirúrgico para uma redução aberta e fixação interna, o famoso ORIF, o verdadeiro campo de batalha não é nem o osso, mas sim o envelope de partes moles. Ah, sem dúvida. É ali que a cirurgia ganha ou perdida. Pois é. A dissecção no antebraço é um campo minado neurológico para os colegas operarem. Começando pela una, que parece o osso mais fácil de abordar, por ser subcutânea. Qual é a armadilha técnica aqui que costuma derrubar residentes nas provas e cirurgiões menos avisados na prática? Olha, a armadilha é justamente essa falsa sensação de facilidade anatômica da una. A abordagem posterior direta é o padrão, claro, mas não se pode simplesmente incisir a fáscia e expor o osso aleatoriamente. Tem que achar o intervalo certo. Exatamente. O acesso seguro exige a identificação do plano internervoso verdadeiro. Precisamos entrar exatamente entre o músculo extensor unar do carpo, que responde ao nervo interósseo posterior, e o músculo flexor unar do carpo, inervado pelo nervo unar. Em relação à placa, tem alguma restrição de onde colocar? Sim, existe uma regra de ouro implacável na literatura. A placa jamais deve ser fixada na borda subcutânea da una. A face dorsal, acomodada sob o ventre do extensor unar do carpo, ou a volar, sob o flexor unar do carpo, são mandatórias. Porque colocar direto sobre a pele vai dar problema, né? Vai. Colocar aço cirúrgico, placa, direto sobre a pele garante uma irritação crônica insuportável para o paciente e eleva exponencialmente o risco de deiscência e infecção da ferida operatória. Uma cobertura muscular de qualidade é inegociável. Mas confesso que, quando o foco é o rádio proximal, a tranquilidade acaba, né? Temos a clássica via volar de Henry competindo com a via dorsal de Thompson. Uma briga boa. A via de Henry é um passeio no parque para o terço distal. Mas quando precisamos subir para a metáfise proximal, a anatomia se torna super hostil. Como os colegas devem navegar esse intervalo entre o bráquio radial e o flexor radial do carpo, sem comprometer a biologia e, sem causar uma paralisia do nervo interósseo posterior, o famigerado NIP. O acesso proximal pela via de Henry exige paciência e uma técnica microcirúrgica refinada. Ao subirmos pelo ventre muscular, a gente encontra a chamada coleira de Henry.
que é o complexo da artéria e veias recorrentes radiais. Que precisam ser ligadas, certo? Certo. A ligadura meticulosa desses vasos é o passaporte para mobilizar o bráquio radial lateralmente. E o segredo absoluto para proteger o nervo interosso posterior é o posicionamento do antebraço. Ele deve ser mantido em supinação extrema. Supinação extrema. Interessante. Por quê? Porque quando supinamos vigorosamente a mão, o tendão de inserção do músculo supinador é rotacionado anteriormente, trazendo o NIP de uma posição lateral de alto risco para uma posição posterior muito mais segura. Isso permite desinserir o músculo da tuberosidade bicipital com uma margem de segurança enorme. Genial. E a via de Thompson? Já a via de Thompson, que entra dorsalmente entre o extensor radial curto do carpo e o extensor comum dos dedos, oferece uma visão espetacular para o terço médio e proximal, mas assim ela expõe o NIP de forma muito crua, já que ele emerge diretamente na borda distal do supinador, bem no meio do campo cirúrgico. É uma verdadeira aula de anatomia topográfica. Vencida a via de acesso, chegamos à engenharia da placa. Vejo muita confusão sobre a escolha entre implantes de 3,5 mm e 2,7, mas o que mais me intriga é a biomecânica da pré-curvatura. Esse é um conceito lindo da biomecânica. Muito. Em fraturas transversas, a literatura exige que a gente faça uma ligeira sobredobra na placa antes de aplicar o parafuso excêntrico de compressão dinâmica. Qual é a física por trás de entortar um implante que vem de fábrica perfeitamente reto? Isso é o puro princípio da banda de tensão aplicado à superfície óssea. Se você aplicar uma placa perfeitamente reta sobre uma superfície óssea convexa e apertar os parafusos em modo de compressão, a placa traciona e comprime apenas a cortical imediatamente abaixo dela, que é a cortical cis. E a cortical do outro lado? Cortical do lado oposto do osso. A cortical trans vai se abrir, criando um gap, um espaço vazio indesejável que vai levar à pseudoartrose. Ah, entendi. Então, ao realizar uma pré-curvatura sutil na placa, deixando seu centro levemente elevado em relação ao osso, o aperto do parafuso excêntrico inverte essa força. A placa atua como uma mola que tensiona o osso de forma homogênea, coaptando primeiramente a cortical oposta antes de selar a cortical próxima. É mecânica de materiais pura. E nas fraturas oblíquas, a regra é a mesma? Não, nas fraturas oblíquas longas, a física muda completamente. A placa não deve fazer compressão primária. A compressão interfragmentar é feita por um parafuso de tração, o famoso leg screw, e a placa atua apenas como uma estrutura de neutralização para blindar esse parafuso contra forças de torção. Magnífico. E já que falamos de curvatura, não podemos ignorar o número de ouro da anatomia radial. É figura carimbada na prova do TEOT, né? O estudo de Schmidt-Richards cravou que a magnitude média do arco radial é de 15,3 milímetros. Um número que todo ortopedista precisa ter na cabeça. Com certeza. Atingindo seu ápice exatamente em 60% do comprimento total, de proximal para distal. Se o cirurgião amassar a placa e achatar esse arco, o osso perde seu efeito de Kami e o paciente simplesmente perde a capacidade de supinar a mão para pegar um copo de água. Não importa o quanto a fratura esteja bem consolidada. A função vai para o ralo. Exato. Falando em intraoperatório, existe um dilema constante nas rodinhas de cirurgia. Garrotear ou não garrotear o membro, a visualização limpa compensa os riscos biológicos. Olha, esse é um debate bem fervente, viu? O garrote pneumático proporciona um campo cirúrgico exangue, o que acelera imensamente a localização do feixe vasculo-nervoso, especialmente naquela extenuante via de Hengri. Mas o preço a pagar é o risco isquêmico. Que piora a dor pós-operatória, né? Sim, a isquemia prolongada aumenta substancialmente a dor e o edema. Mas o grande consenso atual reside na técnica anestésica, e não apenas no uso ou não do garrote. A literatura recomenda fortemente evitar o bloqueio de plexo braquial de longa duração para essas cirurgias. E optar por anestesia geral. Isso, optando-se por anestesia geral. E o motivo é simples: o bloqueio anestésico periférico mascara completamente a dor desproporcional e profunda, que é o principal e muitas vezes o único sinal de alerta clínico de uma síndrome compartimental incipiente nas primeiras horas após a cirurgia.
Quer dizer, a gente precisa do sistema nervoso do paciente operante e relatando dor. Perfeito, monitoramento biológico em tempo real. Sem dúvida. Agora, nós discutimos a fixação de diáfises em ossos que mantiveram suas articulações intactas. Mas quando o vetor de energia é tão violento que a força não dissipa na diáfise e viaja rompendo o anel radioulnar em suas extremidades, o jogo muda. Ah, as lesões de Montegia e Galeazzi. Exatamente. Chegamos às fraturas complexas. Como essas lesões alteram um planejamento cirúrgico? Elas transformam uma simples fixação de fratura em uma reconstrução completa de estabilidade articular. Começando por Montedia, que é a fratura da diáfise ulnar associada à luxação da articulação radioulnar proximal. E a classificação de Barrado é o que dita o prognóstico aqui, certo? Certo. A revisão dos resultados clínicos, por Júpiter e Ring, revelou que as lesões tipo 1 de Baudot, com luxação anterior, e as tipo 3, laterais, costumam responder muito bem à fixação rígida da una. Onde mora o perigo, então? O grande problema mora nos tipos 2, que é a luxação posterior, e 4. Particularmente no tipo 2, se houver associação com fratura da cabeça do rádio ou fratura do processo coronoide, estamos diante de um quadro catastrófico. O índice de falha, rigidez e reoperação é alarmante. E qual costuma ser a causa dessa falha? A luxação residual da cabeça do rádio quase sempre é decorrente de um erro cirúrgico na una, seja um encurtamento imperceptível ou um erro no eixo de rotação ulnar durante a fixação. A una é um mastro que segura a vela do cotovelo, né? Se o mastro envergar, a articulação luxa. Bela analogia. É exatamente isso. E descendo para a extremidade distal, temos o Galeazzi, fratura da diáfise do rádio inferior, com o rompimento da articulação radioulnar distal, a aerodil. E aqui o cirurgião luta contra vetores musculares muito cruéis. Forças deformantes pesadas. Sim. O pronador quadrado puxa o fragmento distal volar e ulnarmente, enquanto o braquio radial o traciona em direção proximal, sem contar os abdutores do polegar. Nós entramos, vencemos os músculos, fixamos uma placa linda de 3,5 no rádio, mas como alertamos lá no início do episódio, o trabalho não terminou aí. O que é necessário checar antes de fechar a pele para evitar a dor crônica unocarpal. A avaliação transoperatória da aerodil é obrigatória. Após fixar o rádio de forma anatômica, o cirurgião deve manipular o antebraço. Se a articulação radioulnar distal permanecer luxando ou subluxando durante o teste de estresse transoperatório, a conduta muda. Principalmente se luxar em supinação, né? Exatamente. Especialmente quando o antebraço é levado à supinação máxima, que, por biomecânica, deveria ser a posição de maior estabilidade. Se instabilizar ali, não se pode simplesmente imobilizar e torcer pelo melhor. É imperativo estabilizar a articulação cirurgicamente. E qual a técnica de escolha dos autores? A técnica de escolha envolve transfixar a una e o rádio imediatamente proximais à incisura sigmoide, com 2 fios de Kirchner paralelos de 2 milímetros espaçados em cerca de 1 centímetro para distribuir o estresse torsional e evitar quebra do implante. E em casos de avulsão clara do estiloide ulnar, contendo o complexo fibrocartilaginoso triangular, o CFCT, o reparo aberto dessa estrutura por âncoras ou túneis ósseos é altamente indicado. São esses detalhes que separam a função normal da artrose precoce. Mas até agora, falamos de cenários onde temos pele viável para cobrir nossas placas. E quando ocorre um trauma de alta energia, como um esmagamento ou fratura exposta grave, onde o envelope de tecidos moles está estraçalhado. Aí o desafio multiplica. Sim. Nesses cenários, grandes dissecções para colocar placas largas tornam-se um convite para osteomielite e necrose cutânea. O que a literatura atual diz sobre o uso de hastes intramedulares no adulto e o manejo dessas fraturas expostas? A haste intramedular no antebraço do adulto tem um nicho muito restrito, mas vital. Ela é a salvação em casos de politraumatizados com controle de danos, fraturas altamente segmentares, ou quando os retalhos de pele locais estão tão macerados que contraindicam a incisão clássica de Henry. Mas não é só passar um filo e pronto. De jeito nenhum. Existem limitações técnicas severas,
Do ponto de vista mecânico, o canal medular precisa ter um diâmetro superior a 3 milímetros. Se for menor, a fresagem terá que ser extremamente agressiva. E isso frita o osso, certo? Exato, gera alta pressão intramedular, necrose térmica do endósteo e um risco inaceitável de cominuição iatrogênica do osso ao passar a fresa. Além disso, a infecção ativa é uma contraindicação absoluta. E sobre o tamanho da haste? Tem uma fórmula? Tem. O cálculo do comprimento é uma ciência exata. Para a ulna, a haste deve ter 1 centímetro a menos que a distância do olécrano ao estiloide ulnar. Para o rádio, a forga precisa ser de 3 centímetros para não violar o espaço articular do carpo. Perfeito. E vale destacar um conceito biomecânico que muitos residentes confundem: por que não usar as hastes flexíveis de titânio tão comuns na pediatria, em adultos? Ótima pergunta. A resposta está nas forças atuantes. O antebraço não é primariamente um osso de carga axial, é um osso de torção profunda. Hastes elásticas não bloqueadas não oferecem resistência mecânica à rotação. O calo ósseo maduro de um adulto não suporta essa torção crônica, resultando em pseudoartrose. Por isso, a fixação intramedular no adulto exige hastes rígidas e bloqueadas. É a biomecânica sendo soberana mais uma vez. E sobre fraturas expostas, o protocolo de Gustilo segue dominante. Mas há uma exceção intrigante na literatura para lesões por arma de fogo, não é? Sim, e é um dado que frequentemente gera surpresa, sabe? O estudo de Lenihan comprovou que fraturas causadas por projéteis de arma de fogo de baixa velocidade, o que se traduz em baixo poder de cavitação tecidual, que geram fraturas isoladas do rádio ou ulna, com desvios toleráveis, podem consolidar adequadamente apenas com gesso e tratamento conservador, sem aqueles desbridamentos heróicos. Interessante. Mas e se for alta energia? Para as lesões de alta energia, o protocolo é implacável. Limpeza cirúrgica de urgência e fixação interna precoce com placas para fraturas Gustilo 1, 2 e 3A, desde que a cobertura de partes moles seja viável, claro. E para os casos mais catastróficos, o Gustilo 3B. O uso do fixador externo, frequentemente aquelas montagens em meia quadra de Hoffman, é uma ferramenta valiosa, porém temporária. É um método de resgate clássico para fraturas tipo 3B, garantindo o comprimento ósseo enquanto a equipe de cirurgia plástica prepara um retalho livre ou rotacional para a cobertura definitiva. Desce. Mas mesmo quando respeitamos todas as regras, o corpo humano pode reagir de forma anômala, né? Vamos entrar na seara das complicações, o terreno que define quem realmente entende de cirurgia ortopédica. O pesadelo anatômico número 1, a sinostose radioulnar, que leva o rádio e a ulna a fundirem-se em um único bloco calcificado. A sinostose, que afeta de 1 a 6% das fraturas operadas, é essencialmente uma resposta inflamatória osteogênica aberrante. E é fascinante e trágico notar, conforme documentado nos estudos clássicos de Haden e Chapman, que a incidência dessa fusão óssea dispara absurdamente em pacientes que sofreram traumatismo craniano fechado concomitante. O famoso TCE. Isso. O trauma craniano libera uma cascata sistêmica de fatores osteogênicos no sangue. Quando isso se alia a uma fratura diafisária de altíssima energia, particularmente quando as fraturas de rádio e ulna ocorrem topograficamente no mesmo nível horizontal, o hematoma fraturário se funde e o calo ósseo calcifica em bloco. E como a gente classifica e trata esse pesadelo? A classificação de Jupiter e Ring divide o problema pela localização. Tipo A, que ocorre distalmente à tuberosidade bicipital. Tipo B, a mais crítica, envolvendo a articulação radionar proximal e cabeça do rádio. E tipo C, que se estende até o úmero. E operar resolve fácil? Não mesmo. Após a ressecção cirúrgica meticulosa dessa ponte óssea, o osso quer refazê-la de qualquer jeito. Por isso, usamos terapias profiláticas agressivas, tipo interposição de enxerto de gordura autóloga para isolar o espaço, radioterapia de baixa dosagem no pós-operatório imediato ou altas doses de indometacina para bloquear a via inflamatória da ossificação heterotópica. E a tempestade biológica perfeita.
Outra complicação devastadora em termos funcionais é a consolidação viciosa, o mal union. Quando o rádio consolida sem aquele arco de 15,3 milímetros que discutimos, o paciente perde a supinação e entra no ambulatório compensando o movimento com a rotação do ombro. Uma perda funcional triste de se ver. Apresenta seus melhores desfechos funcionais se realizada em menos de um ano do trauma. E hoje, temos o arsenal da modelagem 3D com guias de corte e placas impressas customizadas para corrigir o eixo em 3 planos simultâneos. A tecnologia salvando a pátria nesses casos. Com certeza. Mas há um último dilema cotidiano, quase uma queixa estética que se transforma em problema cirúrgico. O paciente jovem, magro, com a fratura da una totalmente consolidada, sem dor na articulação, mas que não suporta a proeminência da placa sobre a pele. Ele implora pela remoção do implante. Qual é o perigo oculto aqui? O perigo apende pelo nome de stress shielding, ou proteção de estresse. Quando implantamos uma placa metálica muito espessa e rígida, como as clássicas placas de 4,5 milímetros, o metal assume quase toda a carga mecânica do antebraço. E pela lei de Wolff, osso que não recebe carga... Sofre atrofia. Exatamente. A cortical ulnar, logo abaixo dessa placa, torna-se profundamente osteopênica, literalmente como um osso com osteoporose focal severa. Quando removemos o implante, devolvemos a carga a um osso enfraquecido. E pior, crivado de orifícios de parafusos vazios que atuam como pontos concentradores de estresse. É a receita para o desastre. É por isso que a taxa de refratura após a remoção chega a impressionantes 18%. A diretriz é rigorosa evitar ao máximo remoção. Se for absolutamente incontornável devido a ulceração ou dor intratável, deve-se aguardar um mínimo de 12 a 18 meses do trauma. E tirar a placa não significa que o paciente está de alta, né? De forma alguma. Após a extração, o osso não está curado. Ele precisa ser protegido com órtese externa rígida por mais 4 a 6 semanas até que a cortical se remodele e preencha os orifícios. Os furos viram o picote, por onde o osso vai rasgar novamente se não cuidar. Excelente explicação biomecânica. Bom, dissecamos cada camada dessa literatura densa. Mas para que quem nos acompanha leve o suprassumo desse debate para o bloco cirúrgico de amanhã, vamos transformar todo esse conhecimento na nossa take-home message. São 15 mandamentos fundamentais e estritos extraídos da nossa fonte. Vamos lá, é a hora de consolidar a informação. Vamos dividir isso em blocos. Primeiro bloco, limites do tratamento conservador. Ponto 1. A literatura restringe severamente o tratamento não operatório a fraturas isoladas focadas apenas nos 2/3 distais da una. Perfeito. O ponto 2 complementa isso. Os critérios radiográficos de estabilidade são inflexíveis. O desvio deve ser inferior a 50% do diâmetro diafisário e a angulação não pode ultrapassar 10 graus. Excelente. Ponto 3. Na fratura de una isolada, que se encaixa nesses critérios estáveis, a imobilização com gesso antibraquiopalmar provou ter resultados clinicamente superiores à faixa elástica e, crucialmente, previne a temida rigidez articular do cotovelo causado pelo gesso axiopalmar longo. Vamos ao bloco 2, a realidade do bloco cirúrgico. Ponto 4. Devido às forças musculares irreprimíveis, a redução aberta e fixação interna com placas e parafusos estabeleceu-se como padrão ouro soberano para a imensa maioria das outras fraturas diafisárias do antebraço no paciente adulto. Ponto 6, que é uma pérola de planejamento. Em lesões envolvendo ambos os ossos, inicie sempre a redução e a fixação pelo osso que apresentar o traço de fratura mais simples e transversa. Ele vai funcionar como um gabarito anatômico preciso, ditando o comprimento exato necessário para facilitar a redução do osso cominuído. Ponto 6. Focado em dissecção. O acesso cirúrgico seguro da una navega no plano internervoso verdadeiro, situado entre o extensor ulnar do carpo, comandado pelo nervo interósseo posterior, e o flexor ulnar do carpo, de domínio do nervo ulnar. Ponto 7. E isso alerta para o erro mais comum,
é terminantemente proibido fixar placas diretamente na borda subcutânea da una. As faces dorsal ou volar são as zonas de conforto para garantir ampla cobertura muscular e evitar sofrimento tegumentar. Ponto 8. O agora focado no rádio, o acesso proximal através da via volar de Henry demanda obrigatoriamente a supinação máxima do antebraço para girar o nervo interósseo posterior para longe do campo, além de requerer a ligadura atenta da artéria recorrente radial. E sobre a engenharia dos implantes, entramos no bloco 3, biomecânica e lesões complexas. Ponto 9 é o número mágico. Restaurar o arco radial é não negociável para o retorno da pronossupinação plena. Grave o valor de 15,3 milímetros de magnitude, localizado rigorosamente a 60% da distância de proximal para a distal do rádio. Ponto 10 aborda a montagem da placa. Diante de traços fraturários transversos, é obrigatório imprimir uma curvatura sutil na placa antes de deflagrar a compressão dinâmica, garantindo assim que a cortical trans, lá do outro lado, seja solidamente cooptada sem deixar lacunas. Ponto 11 traz o pesadelo articular. Nas clássicas e temidas lesões de Montiega, especificamente nas luxações posteriores do tipo 2 de Bardo, a associação com fraturas da cabeça do rádio ou do processo coronoide sentencia o paciente aos piores prognósticos e eleva assustadoramente a taxa de reoperação precoce. Ponto 12 foca no ponho. Numa fratura de Galeave, jamais finalize a cirurgia sem testar ativamente a articulação radio-ulnar distal sob fluoroscopia. Se o rádio luxar sobre a una, mesmo quando o antebraço é colocado em supinação, o cirurgião deve invariavelmente estabilizar a DRUJ usando 2 fios de Kirchner de 2 milímetros cruzando ambos os ossos. Ponto 13 trata das alternativas menos invasivas. Hastes intramedulares bloqueadas só devem ser cogitadas se o paciente possuir um canal medular com um diâmetro radiológico francamente superior a 3 milímetros, evitando assim a necessidade de fresagem destrutiva. E, por fim, o bloco 4 complicações. Ponto 14. A sinostose radioulnar, que tem uma incidência estatística de 1 a 6% nas séries globais, apresenta uma correlação altíssima e comprovada com pacientes que sofreram traumatismo craniano fechado simultaneamente ao trauma ortopédico. E o ponto 15, o alerta final no ambulatório. Recuse ou protele ao máximo a remoção sintomática de uma placa perfeitamente integrada. Ela não deve ocorrer antes de 12 a 18 meses, pois o stress shielding, especialmente com as antigas e robustas placas de 4,5 milímetros, deixa os furos vazios como epicentros biomecânicos para refraturas catastróficas. O antebraço não perdoa erros de engenharia. E isso levanta um questionamento fascinante sobre a essência do que fazemos no centro cirúrgico. Exatamente. O antebraço é verdadeiramente uma articulação funcional, em que 2 ossos realizam uma dança de torção complexa em torno de eixos móveis durante todo o dia. Diante disso, deixo uma provocação biomecânica final para quem nos acompanha refletir no trânsito ou no próximo plantão. Será que a nossa busca obsessiva, como cirurgiões modernos, por fixações cada vez mais espessas, rígidas e milimétricas, como as placas de estabilidade absoluta, não acaba anulando o micromovimento elástico natural que esses ossos precisariam ter para absorver o choque e a torção ao longo das décadas? Pensem profundamente sobre o impacto da rigidez sobre a biologia funcional. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, we will be back.